Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Eu tô falando com vocês mais uma vez, o professor Douglas Canário, passarinho, esposo do Brasil. Passarinho, o que você vai falar comigo? Vou dar continuidade com vocês aqui no Normas da Corregedoria. Segue mais uma vez aqui a nossa parte 6, beleza? Canário, mais uma vez minhas redes sociais aqui, professor Canário, Facebook, Instagram e YouTube, beleza? Que eu poder te ajudar. Pode continuar mandando dúvida, Canário? Pode continuar mandando sim, que eu vou te ajudar na medida do possível. Vamos que vamos. Canário, vai trazer assim pra gente, ó. Recebida a petição inicial ou intermediária, ou seja, chegou a petição lá. Beleza? Pode ser tanto a inicial quanto a intermediária. Acompanhada de objeto, toma cuidado com isso aqui. Esse pedaço é muito importante. Por quê? Porque a VUNESP trabalha com especificidade. De quê, canário? Daquilo que realmente está na letra da lei. Então o bizu que eu vou te dar, bizu mesmo, real, é o quê? Fica ligado com aquilo que está escrito na lei. Alguns pontos eu vou ter que ficar lendo realmente o slide com você, grifando os principais tópicos. Exatamente por quê? Porque cai aquilo que está na lei. Cara, não cai um entendimento aprofundado. Graças a Deus, não. Eu não preciso aprofundar o entendimento para você, então não aprofunde. E armazene a informação daquilo que realmente está escrito na letra da lei, para que você consiga decorar. Pela sua banca é muito literal. Por isso que eu vou voltar aqui e vou grifar contigo. Ó. Acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e qualificá-los, lavrando certidão sempre que possível. Toma cuidado. Sempre que possível não significa em todos os casos. Significa quando puder. Sempre que possível na presença do interessado. Então ele chegou na petição, ou seja, inicial ou intermediária, beleza? Ele está lá com aquele petição inicial, aquele papel que chegou no começo, lembra? Beleza? Para você que não é do direito, estou explicando de uma forma menos jurídica. Ou seja, naquele momento, canário, chegou um objeto que não pode estar entranhado, não pode estar dentro do processo. Isso que é objeto de inviável entranhamento. Ah, canário, então cheguei no processo, tem objeto que não pode estar ali dentro? Não. Objeto de inviável entranhamento nos autos do processo, o escrivão deve conferir, toma cuidado, conferir, arrolar e qualificá-los. Aí ele lava uma certidão, dizendo o que é. Beleza. Aí ele coloca sempre que possível na presença do interessado, mantendo-se sob sua guarda, mantendo sob sua guarda até o encerramento da demanda. Então ele guarda, beleza, mas ele arrola, beleza? Ele faz o que, canário? Arrola, confere e qualifica. E lava uma certidão. Isso é legal. A palavra-chave que vai cair é só isso aqui para você. Sempre que possível, na presença do interessado. Beleza? Então toma muito cuidado com isso que eu vou te mostrar que isso cai. Todos os atos e termos de processo serão certificados seus atos e anotados no sistema informatizado oficial. Ou seja, canário, então todos os atos e termos serão certificados? Sim, ele anota no sistema informatizado oficial. Fica muito mais fácil saber o que está ali e o que não está. Beleza? Isso aqui não tem muito nem o que discutir. Dispensa-se a certificação e anotação de que trata o CAPT, ou seja, que a gente já trouxe, relação de emissão de documento que passa a fazer imediatamente parte integrante dos autos, ofícios pedidos, mandatos, etc. Por original ou por cópia, rubricado pelo emitente, ou seja, a data constante do documento deverá corresponder à sua efetiva emissão, ou seja, não naquele momento que ele foi emitido. Canário, não é possível que vai cair alguma coisa relacionada ao objeto de inviável entranhamento. Será que isso pode cair, canário? Vamos lá só de raiva para a gente ter certeza? Vamos dar uma conferida agora? Por que você está falando isso? Porque isso cai toda hora. É só por isso que eu estou grifando contigo. Ano 2014, o VUNESP cobrou no TJ São Paulo. Já ouviu falar na banca VUNESP? Ó, que lindo no TJ. As normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prevêem que, recebida a petição inicial ou a petição intermediária, beleza, acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo. Mentira, cara, é a letra da lei. Deu pra tu perceber que tu não tem que saber muita coisa jurídica? Não, tem só que acertar o X. Ó, letra A. O escrivão deverá conferir, arrolar e qualificar esses objetos. Lavrando certidão, vírgula, sempre que possível na presença do interessado. Pô, canário, tá bonitinho, sempre que possível na presença do interessado. Mantendo sob sua guarda, ele guarda ainda, canário, guarda em responsabilidade até o encerramento da demanda. Pô, canário, tá bonita, mas tá na letra A, eu tô com o maior medo. Letra A me dá medo, faz o quê? Bota um pontinho. Vem comigo. Letra B. Tais objetos serão certificados e anotados no sistema informatizado oficial, bonito, encaminhados a seguir ao depositário oficial do juiz. Do juízo, canário, não vai encaminhar para o depositário de ninguém. Ele vai ficar o quê, canário? Sob sua responsabilidade, sob sua guarda. Então joguei a B fora. Vou para C. O escrivão deverá apresentar todos os objetos ao juiz competente. Para quê? Para o feito, que deverá designar depositário judicial. Vai designar depositário judicial, gente? Não, joga fora. Letra D. Os objetos deverão ser restituídos imediatamente
à parte que os apresentou, sendo assinalado prazo de 10 dias para a representação de tais objetos, de forma que seja viabilizado o encarte destes autos. Não, galera, deverão ser restituídos imediatamente, não, ele fica sob a guarda, beleza? Os objetos deverão ser previamente arrolados, descritos e documentados, sendo intimada a parte peticionante a retirá-los e conservá-los no estado que se encontra até a decisão final dos atos. Nada disso. Então você já sabe que aqui eu tenho como gabarito pra gente o que, canário? Letra A, ele deve conferir, arrolar e qualificá-los sempre que possível na presença do interessado. Portanto, é o gabarito mantendo sob sua guarda a responsabilidade até o encerramento da demanda. Letra da lei, sem mudar uma vírgula, no artigo 93, parágrafo 4º. Recebida a petição inicial ou intermediária acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão, aqui a questão parou, né? Deverá conferir, arrolar, qualificá-los, lavrando certidão sempre que possível na presença do interessado, mantendo sob sua guarda a responsabilidade até o encerramento da demanda. Não deu pra tu perceber que isso cai? Deu sim, caralho. Então se tu errar eu vou te matar. Combinado? Tô brincando, tá, gente? Mas é real, não dá mole, beleza? Não erra um trem desse não, por favor, eu quero te ver no TJ. Continua. São vedados o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos. A prática de subliminar de palavras, subliminar de palavras a tinta ou lápis. Então, caralho, isso aqui é vedado. Então eu não vou ter sublinhar, não vou. Nem a tinta ou a lápis. Ou emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicado imediatamente ao juiz. Se tiver alguma coisa de errado, beleza? Palavras injuriosas também não podem ser utilizadas. Ah, mas fulano não gosta, problema é dele, isso não pode ser colocado no processo. Aí vem da subseção 3. Da movimentação dos autos. Aí ele diz, deverá ser feita conclusão dos autos no prazo de 1 dia. Toma cuidado que quando eu falo o prazo, você tem de decorar. 1 dia, conclusão dos autos. Beleza? E excetuados os atos processuais no prazo de 5 dias, alterado pelo provimento 17 de 2016. Canário, então, os atos processuais têm um prazo de 5 dias. Conclusão dos autos, 5. Então, conclui nos autos, 1 dia. Beleza? Atos processuais igual a 5 dias. Não dá mole nisso, por favor? Canário, isso aqui é pra quê? Isso é pra grifar, porque eu já joguei de vermelho, não foi à toa. Canário, não é à toa o material, não. O slide está montado tópico por tópico, baseado naquilo que a VUNESP cobra. Só isso que eu preciso que você saiba. Aquilo que a VUNESP pode cobrar. Os juízes entenderão preferencialmente a ordem cronológica da conclusão para proferir sentença ou acordo. Apresentado pelo provimento. Cara, você colocou aquilo que foi apresentado? Sim, todos os provimentos que tiveram, eu fui colocando em vermelho, se você reparar. O escrivão atenderá preferencialmente a ordem cronológica de recebimento da publicação e efetivação de pronunciamentos judiciais, apresentado pelo provimento. Caralho, então, o juiz atende preferencialmente a ordem cronológica. Pode ter alteração? Claro que pode, né, gente? Isso é lógico. Mas, a caso e caso. Famoso princípio da razoabilidade. Serão considerados, para fins que dispõe o artigo 12 do Código de Processo Civil, os processos físicos com movimentação conclusos para a sentença. Ou seja, canário, aí você já sabe que é do famoso artigo 12º do Código de Processo Civil. Vamos lá. Constarão nos termos de movimentação dos processos a data do efetivo encaminhamento dos autos. Sempre que possível, os nomes por extenso dos juízes, representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles que se refiram. Constarão nos termos de movimentação, aquilo que foi movimentado nos processos, beleza? A data do efetivo encaminhamento dos autos. Então, quando foi encaminhado? Tal dia. Então, tem a data. Naquele termo, eu tenho a data, por enquanto. Beleza? Tem uma data aqui, Continuei. Sempre que possível, o nome por extenso dos juízes. Então, ele vai escrever o nome inteiro do juiz? Sim, sempre que possível, casos que não. Representantes do Ministério Público, advogados ou daqueles que se refiram. Quem for referido, cara, ou seja, eu estou referindo a tal pessoa, então eu coloco o nome por extenso? Sim. Então, se falaram assim, termo de movimentação, tem data e nome por extenso? Sim, é a regra. Beleza? Sempre que possível. São vedados sob qualquer pretexto, termos de conclusão ou de vista, sem data ou ainda a permanência dos atos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Ou seja, são vedados
sob qualquer pretexto, termos de conclusão ou vista sem data, ou ainda a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Beleza? Se não tiver data, não pode ser vedado também. Beleza? Mais uma observação para você grifar que é vedado. Nenhum processo será entregue com o termo de vista a promotor de justiça ou advogado, sem prévia assinatura no livro de carga ou no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento no sistema informatizado. Ou seja, canário, nenhum processo será entregue, nenhum, canário, em hipótese alguma, com o termo de vista a promotor de justiça ou advogado. Sem o quê? Sem a prévia assinatura no livro de carga. Ele tem que assinar, canário, para ele poder pegar aquele processo. Ele está recolhendo o processo, ele vai assinar no livro de carga? Sim, para saber com quem está. Então, canário, se não tiver prévia assinatura, eu não entrego. Beleza? Nenhum sem prévia assinatura. Canário, nem ao promotor de justiça e nem ao advogado. Mas se o advogado parte, problema, tem que anotar. Beleza? Ou no relatório de carga eletrônica correspondente a andamento do sistema informatizado. Canário, esse relatório de carga eletrônica é o que vem substituir o papelzinho que estaria ali no balcão do próprio tribunal, onde o advogado ia lá pegar o processo. Beleza? Bom? Todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescendo-se a carga em meio físico ou eletrônico. Somente quanto aos atos conclusos que não recebem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. Então, continuei. Somente os que não forem até o expediente. Então, todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado. Pum, legal. Então, o juiz concluiu, todas as conclusões, beleza? Eu estou lá anotado no sistema. Até aqui, legal? Aí ele continua. Acrescendo-se a carga em meio físico ou eletrônico, somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho e não forem sentenciados até o final do expediente. Se tiver meio físico, cara, ele pode acrescentar na carga, beleza? Ele pode colocar, beleza? Mas aí, somente aqueles que, galera? Que não forem sentenciados até o final do expediente daquele dia, beleza? Se for, não há necessidade. Se o juiz se recusar a assinar, consignar-se-á essa ocorrência no assentamento da carga. Então, cara, o juiz não quer assinar, ele recusou. Então vai fazer o quê? Só coloca no assentamento da carga, mais nada. Por quê? Porque é juiz. É assim que funciona, você aceita e pronto. Galera, tô brincando, tá, gente? É sacanagem. Mas para sua prova, eu só quero que você saiba, vicia tudo, joga o processo inteiro fora. Não. Assinar, isso vai estar escrito aqui, no assentamento da carga. Só isso. É isso que você tem que saber para sua prova da VUNESP. Galera, por quê? Porque eu sempre falo assim, sala, tá, gente? Eu não tô aqui para te ensinar todo o funcionamento interno do TJ através das normas da corregedoria. Não é meu objetivo. Meu objetivo é só te mostrar aquilo que a VUNESP pode te cobrar para que você acerte. A canaria é a prática, eu vou saber como vai saber trabalhando. O funcionamento interno, total, você vai saber trabalhando. Aqui você vai saber só o básico, porque serve para você acertar o X, botar dinheiro no bolso. Lá dentro você vai ver que tem muita coisa diferente. Então vai cair a letra da lei, galera, vai cair a letra da lei. Tô sendo muito realista. É chato? Eu sei que é chato, mas você tem que decorar esse trem. Todo dia você lê até no corpo não aguentar mais, beleza? A conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente, sem limitação de número. Ou seja, não tem limite, galera? Não, então o juiz vai fazer sem fim, é isso aí. Alguns pedaços que são muito decorados, a gente só está lendo, grifando alguns pontos e passando, beleza? Aí ele diz assim, essa parte é bom você ficar muito ligado. Por quê, caralho? Nenhum processo permanecerá paralisado. Paralisado não pode, em cartório, mas tem um prazo. Além dos prazos legais, ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias. No aguardo de diligências, informações, respostas a ofícios ou reposições, providências das partes, etc. Ou seja, naquele momento ele diz o quê, caralho? Ele não pode ficar parado por mais de 30 dias. Não, hipótese alguma, ele poderá ficar parado por mais de 30 dias. Tenho que gravar a data? Tenho. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez. Em caso de não atendimento, será aberta a conclusão ao juiz para as providências cabíveis. Então vamos lá. O prazo é 30 dias e passou esse prazo, você já sabe que abre o quê, canário? Abre a diligência, ou seja, canário, uma única vez. Em caso de não atendimento, não obedeceram aquela informação, será aberta a conclusão do juiz para as providências cabíveis. Vamos que vamos. Caralho, manda aí. Só de raiva, olha esse trem. Essa foi aplicada em 2011 pela Banca VUNESP, TJ São Paulo, prova de escrevente técnico judiciário. Olha o que a sua banca cobra. Por que eu estou te falando para você decorar a letra da lei? Nenhum processo deverá permanecer paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados,
tampouco deverá ficar sem andamento no aguardo de diligências por mais de caô, canário, que isso cai em prova. 15, 30, 45, 60, 180. Fala sério, caralho. 180 não, joga fora, joga fora, joga fora. Sobrou o que pra gente? Letra B, 30 dias. Então deu pra tu perceber que vai cair da lei. É por isso que eu tô sendo chato demais em te mostrar, pra você decorar esse trem, porque não tem opção, galera. Não, você tem que realmente saber na ponta da língua. Beleza comigo? Show. Aí ele diz pra gente, gabarito, letra B, 30 dias. Artigo 99, nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados, e ficará sem andamento por mais de 30 dias, no aguardo de diligências, informações, respostas a ofícios, ou requisições, providências das partes, etc. Parágrafo único, decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez. Em caso de não atendimento, será aberta conclusão ao juiz, ou seja, para as providências cabíveis. Então, por enquanto você está junto comigo, vamos que vamos. Mais um cadinho. Ele vem da seção 9, dos papéis em andamentos ou findos. Os papéis em andamentos ou findos serão bem conservados. E quando for o caso, toma cuidado. Quando for, não disse sempre. Encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se quanto ao seu descarte, informado anteriormente. Canário, então nesse momento, quando for o caso, eu vou fazer o quê? Encadernar, classificar e catalogar. Mas por enquanto, os papéis, andamentos ou findos serão sempre bem conservados. Em alguns casos eu posso encadernar, classificar ou catalogar. Por enquanto, tá junto comigo? Isso aqui não tem muito o que discutir não, porque essa seção 9 é bem pequenininho. Vamos para a seção 10, das certidões. A expedição de certidões em breve relatório de inteiro teor compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Então tem a certidão de breve relatório ou de inteiro teor, beleza? Aquilo que vem tudo, é um relatório de quê? De todas as informações. Ou inteiro teor, todo o conteúdo, beleza? O breve relatório é somente informando o que tem naquela certidão, o que tem naquele ofício ou qualquer outro ato relacionado a isso. Aí ele diz, exclusivamente aos ofícios de justiça. Isso compete ao próprio ofício, beleza? Sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado. Sempre que possível. Cabendo o escrivão dar a sua fé pública, o que nele constar, ou não. Canário, essa fé pública que você fala do escrivão, o que, canário? É dizer aquilo que está ali. Ah, vale aquilo que o escrivão falar, canário? Vale. Beleza? Isso, por exemplo, para quem estudou atos administrativos, nasce da presunção, a presunção de legitimidade. Como assim? Eu presumo que aquilo que ele vai fazer é legal, é legítimo e verdadeiro. E aqui eu estou trabalhando a ideia de uma fé pública. Ah, eu faço e acabou. Beleza? Por quê? Porque eu presumo que tudo que aquele cara vai realizar está de acordo com a lei. Beleza? Por isso. Continue. Aí ele diz assim, ó, de qualquer forma, a consulta nos autos de processo, em andamentos ou findos, livros ou papéis em seu cargo. Caso em que se designará o número e a página do livro do processo, onde se encontra o assentamento. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido, pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado protocolo de requerimento. Então, com prazo, 5 dias. Canário, não é possível que a minha banca pode cobrar alguma coisa desse tipo. Vamos ver agora se ela pode cobrar ou não. Opa, desculpa, sei. Vamos lá. Aplicado 2012, Banca Vunesp, TJ São Paulo. Assinale a alternativa que está de acordo com o texto expresso das normas da corregedoria. Depois tu entender que ela não quer que você entenda aquele trem todo? Não, ela só quer que você acerte o X. Meu objetivo é só esse, acerta o X em nome de Jesus e bota dinheiro no bolso. É isso que eu te peço. Então, cara, tem que ler o texto. Não tem pra onde correr. A Vunesp não quer um cara que entendeu normas, ela quer um cara que decorou e acertou o X. Só isso que ela quer. Me desculpa de dizer isso, mas é verdade. Justiça, ou seja, normas da Corregedoria Geral de Justiça em relação à ordem geral dos serviços. Letra A. Deverá ser utilizado o espaço número 1 nos autos datilografados. Letra B. É autorizada a utilização de chancela ou de outro recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz nos autos? Não, nada que propicie a reprodução mecânica da assinatura pode. Então joguei a B fora. Letra C. Serão atendidos em 72 horas o pedido de certidões de objeto pré-formulados por e-mail institucionais em cartório judicial para outro? Também não.
Continua. Letra D. As certidões em breve relatório de inteiro teor serão expedidas no prazo de 5 dias, contados a data do recebimento em cartório ou do respectivo pedido. Canário, tá bonita. Se é certidão, eu tenho 5 dias. Não poderá haver anotações de sem efeito nos autos judiciais, sob pena de responsabilidade administrativa do escrevente que lançar. Canário, pode sim. Não é recomendado, mas pode haver anotação de sem efeito. Sim, errou, ele pode escrever sem efeito aquele ato. Mas, ó, isso não é vedado, isso não é recomendado. Beleza? Calma assim, galera. Isso não pode ser recomendado fazer, mas não significa que não pode ser feito. Ou seja, vedação é uma coisa, não recomendação é outra. Beleza? Portanto, aqui pra gente, gabarito letra D. Galera, o gabarito letra D, sim, literalidade do texto sem mudar nada. Certidões de breve relatório de inteiro teor serão expedidas no prazo de 5 dias, contados a data de recebimento em cartório, no respectivo pedido. Olha o que diz o artigo 104, parágrafo 2º. As certidões serão expedidas no prazo de 5 dias, contados a data de recebimento do respectivo pedido, ou do ofício de justiça fornecido ao interessado o protocolo de requerimento. Literalidade, sem mudar nada, nadinha. Aí, ó, mais uma questão. Ainda, ou seja, 2006, VUNESP, TJ São Paulo, técnico judiciário. De acordo com o dispositivo expresso das normas, mais uma vez, ela pede dispositivo expresso das normas da Corregedoria. Justiça de São Paulo. As certidões de breve relatório de inteiro teor serão expedidas. Letra A. No prazo de 10 dias contados de recebimento do respectivo pedido em cartório. Galera, se eu falei certidão, estou na dúvida, então deixa um ponto. Letra B. No prazo concedido pelo presidente do Tribunal de Justiça mediante requerimento da parte. Letra C. Prazo de requerimento da parte contado da data do recebimento. Letra D. No prazo de 5 dias contados de recebimento do cartório do respectivo pedido. E letra E. Independentemente do prazo obedecido à ordem cronológica das datas de recebimento idênticos pedidos em cartório. Também não. Caralho, mentira que isso caiu realmente. Isso aqui, essa questão é de 2012, na prova de escrevente técnico. É a mesma questão, caralho, praticamente. Só que aqui ele diz que deverá ser usado os passos, enfim. E esta questão aqui, ó, é de 2006. Então deu pra tu perceber que ela repete a mesma questão. E se tu erra, eu vou te matar. Caralho, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Não... Aí o aluno fica apostando que eu fico adivinhando questões. Não é, eu só quero que você acerte o X. Eu tô sendo chato, maçante, mas você vai lembrar da minha voz no dia da sua prova. De tanto que eu tô falando. Lê esse trem todo dia, pelo amor de Deus. Lê o código de normas, senta e lê. Tô no trem, tô lendo. Tô no metrô, tô lendo. Caralho, tô no ônibus, tô lendo esse trem. Ah, não consigo, tô dirigindo. Gravo com a minha voz e boto o áudio no carro pra eu ouvir. Ah, dá um jeito, escuta esse trem toda hora, por favor. Por que, caralho? Porque cai a mesma coisa. E por coincidência, até estava na mesma letra do gabarito. Ou seja, 5 dias. Se eu falei certidão, eu falei quanto tempo? 5 dias. Mais uma vez, artigo 104, parágrafo 2º. As certidões de expedido serão expedidas no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça fornecido ao interessado, protocolo de requerimento. Portanto, aqui, gabarito letra D de dado. Pacífico no vosso coração? De verdade? Caralho, eu tô sim. Vamos fazer mais uma? Vamos embora? Só para ver se esse trem realmente é cobrado em prova. Mentira, isso cai, canário. Agora é 2007. Lembrando que eu já fiz uma de 2012, já fiz uma de 2006 e agora estou numa questão de 2007. Não é a mesma questão. Banca VUNESP, mais uma vez, TJ São Paulo. As certidões de breve relatório ou de inteiro teor serão expedidas no prazo. Mentira, verdade, cara. É o que cobra. Letra A. 2 dias contados da data do recebimento do cartório do respectivo pedido? Não, joga fora. Letra B. 1 B por um acaso. Letra C. 10 dias contados da data do recebimento do cartório? Não. Letra D. 15 dias contados da data do recebimento de cartório do respectivo pedido? Não. E letra E. 30 dias. Qual é a parte boa? A VUNESP é boazinha pra caraca. Caralho, por que ela é boazinha? Boazinha pra caralho. Exatamente por isso. A única que ela colocou de 5 dias. Você já sabe que o gabarito é letra B. Mas ela poderia ter colocado, poderia ter mudado o final, para induzir você a algum erro. Ela não faz isso, ela só quer aquilo que está escrito. Ela tem preguiça de fazer questões. Então o que ela faz? Ela copia a letra da lei e cola. Em direito ela faz isso. Então não dá mole, não dá mole. Mais uma vez, gabarito letra B, 5 dias contados da data de recebimento em cartório do respectivo pedido. Artigo 104, parágrafo 2º do Código de Normas. Aí eu estou te perguntando um negócio. Você acabou de assistir esta aula, você está assistindo essa aula comigo aqui, ainda não acabei. Você vai lá no seu caderno, vai anotar o artigo 104, parágrafo 2º? Vou, caralho.
Além de anotar esse artigo 104, parágrafo 2º no meu caderno, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar uma folha de ofício, vou anotar e vou colar na porta do meu guarda-roupa, caralho. Esse artigo eu tenho que transcrever. Por que eu tenho que transcrever? Porque isso vai cair na minha prova e eu não posso errar. Eu vou transcrever e vou olhar 5 dias seguidos esse papel. De manhã e de noite. Só isso que eu te peço. 5 dias. Você lê só esse papelzinho, esse post-it coladozinho no seu guarda-roupa, ou uma folha de ofício, eu sou exagerado, geralmente eu uso folha de cartolina, ou então até papel aquarela. Enfim, cola aquilo ali no guarda-roupa e toda vez que você abrir o guarda-roupa você lê. Só isso. Só quero 5 dias. Pode jogar a folha fora, que você não esquece mais esse trem. Você pode até não saber falar na ponta da língua, mas quando você visualizar na prova, sua mente vai assimilar, pois ela já teve a teoria da repetição. Beleza? Então, combinado? Faz isso em nome de Jesus. Pode botar um print lá e manda pra mim lá, que eu vou tentar te ajudar no máximo que eu puder. Beleza? Serão atendidos em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto pré-formulados pelo correio eletrônico e e-mail institucional, de um ofício de justiça para o outro. Então, qual prazo? 5 dias. Aqui ele já fala o quê? Úteis. Toma cuidado que ele já está trazendo uma especificidade. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça diretamente à unidade solicitante, alterado pelo provimento 17 de 2016. Ou seja, canário, aqui, quando ele trouxer pra gente, ó, 5 dias antes, certidões de objetos e pré-formulados pelo correio eletrônico, beleza? Se ele trouxe esta informação, objetos pré-formulados pelo correio eletrônico, você já trouxe o prazo de 5 dias, o quê? Úteis, só isso. Preciso ficar discutindo? Não, só preciso só decorar esse trem. Por quê? Porque vai cair assim. Se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos deste artigo contar-se-ão no recebimento feito do ofício. A expedição de certidão de processos, que corre em segredo de justiça, dependerá de despacho do juiz competente. Beleza? Canário, lembra aqui, mais um trem só pra gente falar. Tô acabando, eu prometo. 2 observaçõezinhas antes de a gente fechar. O requerimento escrito do credor, tratando-se de sentença civil transitada em julgado, que reconheça a existência de obrigação de pagar ou de pagar quantia ou alimentos, expedir-se-á a certidão de teor da decisão para fins de protesto extrajudicial, a qual deverá indicar, ou seja, isso foi acrescentado pelo provimento 13 de 2015. Tem que indicar o quê, caralho? Aí ele já diz, ó, nome, número de inscrição do cadastro do Ministério da Fazenda, famoso CPF, CNPJ, Registro Geral de Identidade, o RG, Registro Nacional de Estrangeiros, RNE, e endereço do credor, acrescentado pelo provimento 13 de 2015. Essas observações não tem jeito, é só dar uma lida. Nome, número de inscrição, tem que acrescentar cadastro do Ministério da Fazenda, CPF, Registro Geral de Identidade, Registro Nacional de Estrangeiro, enfim, da mesma forma. Mas o que, cara? Nome do processo judicial. Ou seja, cada número, você vai ter que ter, sim, o número do processo. Claro que tem que ter o valor da dívida, aquilo que está devendo. A data em que, após a intimação do executando, decorreu o prazo legal para o pagamento voluntário. Caraca, caralho, isso aqui é o quê? Esse quadrinho. Só ler, só lida. Não há nada para você fazer. Só ler, dá uma lida bem especial, mas dá uma lida. Alguns tópicos eu vou mandar você engolir, outros tópicos eu vou mandar você ler. Tem diferença? Tem. Por quê? Porque a probabilidade de cobrança é bem menor. Certidões serão expedidas no prazo de... Aí, mais uma vez, falei prazo, tem que decorar? Tem. 3 dias contados a data do recebimento do respectivo pedido no ofício de justiça. Canário, então se ele falou, essas certidões eu tenho prazo de 3 dias, porque as outras eu tenho prazo de 5 dias, se você lembrou. A expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Se a banca falar que ele está em segredo de justiça, eu tenho que ter despacho do juiz. Beleza? Em todos os casos, a certidão será levada a protesto sobre responsabilidade do credor. Canário, então, leva a protesto? Sim, a certidão leva. A requerimento do executado ou protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 dias, contados da data do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Como assim, caralho? Quando ele diz pra gente assim, ó, requerimento do executado, aquele protesto que a gente já trabalhou será cancelado por determinação do juiz.
Ou seja, ele pode pedir, juiz, cancela meu processo? Pode, ele pode requerer. Mas ele está requerendo cancelamento. Aí ele diz, mediante ofício a ser expedido ao cartório. Então o juiz vai emitir um ofício, beleza? Prazo de 3 dias, contados da data do protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Então pode ter o cancelamento, galera? Pode sim. Galera, onde é que eu quero chegar? Eu sei que normas da corregedoria parece chato, não tem pra onde correr. Eu sei que realmente é uma matéria muito maçante. Por quê? Porque é muito decoreba. Você tem que realmente decorar a letra da lei. Não há o que fazer. Não existe fórmula mágica. Eu não posso chegar aqui só contar casos de prática que vai ficar bonitinho para você se visualizar no cargo, mas não vai te ajudar a acertar o X. No fundo. Galera, vai cair a letra da lei, não tem pra onde correr. Então, se vai cair a letra da lei, filho, eu vou te dar um bizu. Lê esse trem todo dia. Ah, dá muito trabalho, eu sei, mas dá muito mais trabalho ser pobre. A gente é pobre todos os dias. Então, nunca esqueça disso quando você estiver desanimado para estudar. Então, até o final. Dá trabalho, é cansativo, tem hora que parece que você quer jogar tudo pro alto. Normal também, já aconteceu isso comigo várias vezes. Todas as vezes eu fiz o quê? Eu abri o extrato bancário e lembrei da minha condição, que eu tinha que querer mudar de vida. Meu objetivo era mudar de vida e, graças a Deus, está dando certo. Onde é que eu quero chegar? Grifa esse trem aqui, tudo que a gente já bateu, volta na lei agora, lê todos esses artigos, depois vai para a próxima. Da mesma forma, lê todos os artigos e vai para a próxima. E assim sucessivamente, está batendo tópico por tópico, beleza? Um beijo do Tio Canário, fica com Deus e até a próxima. Valeu, galera!